Olá! Nesse vídeo filosófico de hoje, nós iremos discutir um pouco sobre um dos mitos encontrados no livro A República, do Platão. Nós percebemos que os filósofos antigos, principalmente os pré-socráticos ou filósofos naturalistas, eles se distanciaram dos mitos justamente para fazer uma averiguação racional da natureza que os circunscrevia, né? Então, eles procuram a physis, a natureza, procurando a arqué, o princípio de todas as coisas. Depois nós percebemos que outros pensadores, como por exemplo Aristóteles, que é o Platão, né? Platão é um apelido que ele recebeu justamente porque ele era um ginasta, ele tinha um corpo escultural esbelto e ele tinha os ombros largos. Então, toda vez que ele chegava na academia, né, ele tinha uma própria escola, os amigos dele provavelmente diziam: lá vem o Platão. E aí ficou o apelido. Platão significa justamente ombros largos. Dessa maneira, nós percebemos também, porque ele era um filósofo da elite, ele se vislumbra com o pensamento socrático, e ele também perde o interesse pela política, pela polis, ao perceber as corrupções que haviam, principalmente na morte do seu mestre, que é o Sócrates. E ele escreve um livro chamado A República. Nesse livro existem alguns mitos muito interessantes. O mito da caverna é um dos mais conhecidos, mais difundidos também nos livros didáticos, e nós temos outros. Hoje nós iremos refletir um pouco sobre justamente o mito do anel de Giges. Ora, nesse mito existe um pastor, esse pastor que cuida das suas ovelhas, ele sai justamente para cuidar das ovelhas desde manhãzinha cedo, e à tarde ele tem uma reunião importante na polis, provavelmente na ágora, no encontro com o rei, com a rainha, e também com os principais expoentes dessa sociedade que ele vive. Quando ele chega ali, né, para pastorear suas ovelhas, ele vê algo estranho na sua roça, no seu terreno, que é justamente um buraco. E ele fica assim vislumbrado: o que foi que aconteceu? Será que teve alguma chuva, um raio, um terremoto? O que foi que aconteceu aqui? Então ele vai imediatamente com medo até aquele buraco, pode ser um bicho, né, um monstro que esteja ali abrigado, e ele percebe que dentro do buraco tem uma estátua do tamanho de um ser humano. Ele fica inquieto, ele pensa que inicialmente que é um ser humano que está ali, depois ele percebe que não se move, e aí, ao averiguar, ele percebe uma estátua. Então, ele desce para esse buraco, a nível de curiosidade, saber o que é isso, e ele vê algo reluzente, justamente no dedo daquela estátua, um anel, né, um anel reluzente. E ele vai, pega aquele anel, coloca no dedo, fica vislumbrado, fica maravilhado, fica se perguntando quanto de dinheiro, quanto de riqueza ele pode adquirir também com aquele anel, possivelmente também com a venda da estátua, e ele sai do seu serviço um pouco mais cedo para se preparar para ir para essa reunião importante, ilustre, que ele tem, né, já que ele é portador de terras, ele é um grego, né, lembrando que ali na Grécia Antiga existia também essa distinção entre os povos, os gregos, os bem-nascidos, por assim dizer, os ricos. Então ele vai para a reunião feliz, né, veste uma das suas melhores roupas, como vai se encontrar também com o rei, ele se prepara muito bem para isso, e ele vai com seu anel, né? Ele coloca o anel no dedo e fica ali mostrando a mão com o seu anel para que as pessoas vislumbrem, para que as pessoas vejam e possam até colocar um valor naquele anel, né? Já que ele pode até ganhar dinheiro na venda desse anel. O que é que acontece? Ele senta na roda de amigos, né? Os supostos amigos, colegas que ele tem, e ele começa a conversar coisas normais, naturais do dia a dia, sobre os eventos climáticos, sobre a chuva, né, sobre os vários conhecimentos, né, os mais banais possíveis, para descontração também, enquanto começa o evento. E ele começa a colocar o dedo no anel e a girar, porque ele também quer mostrar, né, o brilho do seu anel para as pessoas. Só porque ele percebe que em determinado momento, aqueles colegas, aqueles que diziam ser amigos dele, começam a falar mal dele. Olha como fulano vem, ele não tomou banho, será? É uma pessoa que come demais, né? Uma pessoa que eu não gosto dele, mas vocês não contem isso enquanto
quando ele chegar, e ele começa a perceber, mas eu estou aqui. Por que as pessoas estão falando mal de mim, né, como se eu não estivesse aqui? E aí ele percebe que é justamente o anel deu poderes a ele, o poder da invisibilidade. Ou seja, quando ele gira o anel, ele fica invisível. As pessoas não o veem. E ao não vê-las, elas fazem os seus juízos morais sobre ele. E aí ele percebe que o anel tem alguns benefícios, né? Ora, se eu sou invisível, então eu posso também usar dessa invisibilidade para cometer coisas que ninguém vai saber que fui eu. Então ele acaba ficando com a rainha do rei. Ele bate no rei, o rei leva um soco, um tapa, não sabe de onde vem, né? Ele começa também a agredir aqueles amigos que falaram mal dele. E aí o Aristóteles, né, o Platão, ele coloca justamente as questões morais, né? O que é que nós fazemos quando nós não nos veem, né? É uma reflexão tão interessante, ainda mais no momento que nós estamos vivenciando hoje, que é o momento da internet, né? O momento das câmeras, o momento da vigilância, né? E aí se vem os aspectos morais, ao sentido de o que o Platão se faz a grande questão. O que é o ser humano? O que molda os nossos comportamentos? É a família? É a escola? É a igreja? De onde vêm as nossas percepções e os nossos valores e as nossas atitudes éticas e as nossas atitudes morais? Também o pastor de Hermas, que é esse personagem, ele faz também coisas boas, né, no sentido de ajudar os pobres, ou então de fazer benefícios para não ser visto e não ter o seu nome reconhecido, né? Então ele faz entregas de riquezas, de alimentos, ele também faz boas ações. E o Platão ele faz esse contraponto, perguntando-se o que é o ser humano. Nós somos apenas maldades? Nós somos apenas bondades? O que é o ético? O que é o moral? Né? O que é a moral em si? Então, Platão ele faz esse recurso, que é justamente utilizar-se dos mitos para se levar a uma reflexão maior, diferentemente dos mitos que os próprios filósofos naturalistas criticavam, porque esses mitos estavam enrijecidos como se fossem verdades únicas e verdades que deveriam ser seguidas. Já o Platão usa desse recurso como um método pedagógico, um método didático, para se levar a reflexões mais ampliadas sobre o que é o ser humano, sobre o que é a polis, sobre o que é a sociedade. Então, hoje, na nossa reflexão filosófica, nós temos aí o mito do pastor de Hermas, ou o mito do anel de Giges, né? Justamente onde nós temos essas reflexões. O que é o ser humano? O que é que nós fazemos quando nós não estamos em vigilância? E como é que nós podemos entender o nosso processo de amadurecimento, desde o nosso nascimento até a nossa velhice, né? Até o nosso alvorecer da vida. Lembrando que o próprio Platão ele esclarece muito bem que nós só conseguimos a nos tornarmos filósofos, né, no sentido do termo platônico, dessa contemplação das ideias ou busca da essência das coisas, a partir de uma reflexão mais acurada e mais profunda, a partir dos 40 anos de idade, porque nós somos permeados pelas nossas paixões, principalmente na nossa adolescência. Então, se nós vamos exercitando num processo filosófico, num processo também de termos tempo disponível e, ao mesmo tempo, as motivações internas e externas que nos motivem a isso, a partir dos 40 anos, nós vamos acalmando essas paixões e vamos produzindo a filosofia. E essa filosofia a partir também da nossa vida, da nossa existência. Por isso que esses mitos colocados pelo Platão, eles são mitos que eles têm significados. E esses significados e significantes, eles não estão presos ao século VI a.C. Eles perpassam por todas as sociedades. Quer seja no século XXI, século XXII, sempre existirão seres humanos, e os seres humanos com as suas diversas complexidades. E os mitos, né, o mito vai trazendo justamente reflexões e vamos percebendo quanto a filosofia está viva,
né? Sermos amigos da sabedoria. E aqui nós nos lembramos, claro, do verdadeiro sentido da filosofia. Ser filósofo, justamente, é aquele que se indaga, aquele que se propõe, e aquele que percebe que ele não é o sófos, ele não é o sábio, né? Sofia é sabedoria, mas nós somos filo. Filo é o amigo. O amigo é justamente aquele que cai, aquele que levanta, aquele que percebe que a cada novo dia nós podemos reescrever a nossa história e, ao mesmo tempo, nós podemos aprender, principalmente com as virtudes, com aquilo que nós temos de melhor, mas também com os percalços da nossa vida. E assim nós vamos entendendo um pouco daquilo que Santo Agostinho dizia quando ele falava no seu conceito, o que é o ser humano. O ser humano é um mistério. Nós somos um mistério e nós vamos nos aprendendo a conhecermos, né? Conhece-te a ti mesmo, que não é uma frase do Sócrates, mas do oráculo de Delfos, justamente o conhecer a si mesmo. E esse é um dos mitos que nos ajuda a repensar ou a pensar justamente os posicionamentos, né? Ou o que seria os valores, a ética, a moral, e justamente o que é o ser humano, né? O que é o ser humano. Então, eu sou o professor Ricardo de Moura Borges, professor de filosofia. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Peço que dê um like, né, um joinha aí no vídeo da filosofia, né, dos nossos encontros filosóficos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo. E muito obrigado.